Olá, me chamo David Pérez da Rosa, professor do FRS Campo Sertão, e gostaria de apresentar para vocês este trabalho intitulado como Uniformidade de Semeadura de milho em diferentes velocidades e profundidades de sementes. Então, o processo produtivo ele é composto por uma série de operações que estão interligadas. Nessas operações, eu gostaria de chamar um pouco mais da atenção para a operação com a semeadura, o qual é responsável por instalar a semente ao solo e dar os ambientes favoráveis. Nessa imagem, a gente pode ver que tem algumas diferenças em estatura e estágio fenológico do milho, tudo em função dos problemas ocorridos na semeadura. E em função disso, que o objetivo deste trabalho foi avaliar a uniformidade de distribuição de sementes de milho em diferentes velocidades e profundidades de sementes e seus impactos na produtividade da cultura. O experimento, então, foi conduzido no município de Sertão do Rio Grande do Sul, na área de pesquisa do NESMA, do IFRS. A semeadora essa que está aqui ao lado e a descrição também está aparecendo para vocês. O nosso experimento ele foi desenvolvido em blocos ao acaso, em esquema bifatorial, em que o fator 1 foi a velocidade de trabalho de semeadura e o fator 2 foi a profundidade de semente, indo em valores baixos até valores considerados altos. Como parâmetros avaliadores, foi avaliado o índice de aceitáveis duplos e falhas, o CV de distribuição, bem como a produtividade. Vamos para os resultados. Como análise, os fatores isolados, na parte de velocidade tivemos várias variações e na parte de profundidade tivemos apenas diferença no CV da profundidade, em que aumentando a velocidade de trabalho, vocês podem ver de 2,5 a 8, teve uma redução do CV de profundidade. Isso em função do contato maior que se tem nessa profundidade, certo? Agora, quando a gente analisa o fator velocidade, que teve maior influência, vocês podem ver que no CV do espaçamento, no CV da profundidade, conforme aumenta a velocidade, aumenta-se o CV da distribuição, sendo que as velocidades maiores, 5,9 e 7,8, não tiveram diferença entre si, mas diferiram das duas velocidades menores, de 2,1 e 3,7, tanto no espaçamento como no da profundidade. E, inversamente proporcional, quanto maior a velocidade, se tem o que? Redução da quantidade de aceitáveis de duplos. E nas falhas, nós não tivemos diferença, embora numericamente apresente, mas não foi significativo. Quando vamos para a análise da interação, que foi significativa, o que acontece aqui? A mesma coisa, conforme aumenta a velocidade, aumenta-se o CV de espaçamento, independente da profundidade de semeadura, bem como o CV de profundidade. Aqui ressaltamos a condição de 7,8 km por hora e profundidade de 8, que teve o maior CV, bem como no CV da profundidade, a maior oscilação da profundidade encontrada foi de 2,5, isso em função da falta de interação dos mecanismos ao solo. E inversamente proporcional a isso, aceitáveis, na medida que aumentava a velocidade, teve-se redução da quantidade de aceitáveis, bem como de duplos, né? Então, mostrando influência desses tratamentos. Na produtividade, o que nós temos aqui? Conforme aumentou a velocidade de trabalho, aumentou-se a produtividade. Porém, a pior foi com 2,5 de profundidade. Isso em função da estiagem ocorrida nas fases iniciais do milho, o qual essa camada foi fortemente afetada pela condição de elevada temperatura e baixa umidade. Comparando as duas maiores profundidades, não tiveram diferença, sendo que numericamente a maior produtividade foi a 5 centímetros. E a velocidade melhor foi até 5,9, 7,8 já começa a declinar a produtividade nessas duas profundidades. Então, como conclusão, a uniformidade de plantio afeta o desenvolvimento da cultura do milho quando há variação da velocidade e profundidade, bem como, sendo que temos que levar em consideração a condição de estiagem. A profundidade de 2,5 ocorreu maior variação do CV de espaçamento, sendo que conforme aumenta essa velocidade, reduz a quantidade de aceitáveis e aumenta o CV de distribuição. Muito obrigado.